Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Psicologia 360. Meu nome é Érica, estarei comandando aqui esse podcast. É um objetivo nosso aqui, através desse projeto, falar de assuntos que a gente não fala, geralmente nem na faculdade, nem na supervisão, mas que está envolvendo a clínica, que envolve o nosso trabalho. E para isso, hoje, estou aqui com uma convidada muito especial, uma colega, parceira, já trabalhamos juntas. Tenho um enorme prazer em trazer ela aqui para abrir esse projeto aqui comigo, falando de um assunto que tenho certeza que vai ajudar muitas colegas que estão passando ou vão passar, e também aquelas que já passaram poder contribuir com a gente aqui nos comentários. Então, eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilhar esse conteúdo. E esse episódio é um oferecimento da plataforma Psidocs. Se você não utiliza ainda nenhum sistema para te ajudar a registrar, organizar, otimizar o seu tempo aí em relação à gestão dos atendimentos, clique no link aqui na descrição do podcast. Você vai testar 7 dias grátis da plataforma. Lá você tem agenda, financeiro, tem todos os documentos de acordo com o CFP, todo o prontuário já atualizado de acordo aí com a evolução de cada paciente. E aí você tem à sua disposição também uma organização simplificada. Você não precisa ficar procurando papel, documento, salvando em computador, salvando em pasta. Já fica tudo organizado lá. Bom, então vamos começar hoje o nosso primeiro episódio. O tema do podcast de hoje é maternidade clínica. Será que é possível equilibrar isso tudo? Isso tudo porque eu falo realmente porque é uma carga bem pesada, né? A gente vai falar aqui sobre esse assunto hoje. A mulher, a gente sabe que hoje no contexto que a gente vive contemporâneo, ela tem várias funções, né? E nós psicólogos que além de atender, temos que cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, de nós, enfim, uma série de papéis aí para a gente desempenhar. E com isso eu trago aqui a colega Adriane, vou falar um pouquinho do currículo dela aqui. Falei com vocês que a gente já participou juntas, né, em alguns projetos, então eu tenho certeza que ela vai contribuir muito aqui nesse assunto. A Adriana é formada na Universidade UniRG em psicologia desde 2014, pós-graduada em psicologia jurídica 2015, pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Atualmente atuando como psicóloga clínica e psicóloga jurídica na Vara da Mulher. Seja muito bem-vinda, Adriane. Obrigada, Érica. Para mim é um prazer estar aqui hoje com você. Prazer é meu. Adriana, a gente já vai começar falando sobre como a maternidade transformou a sua vida profissional. A gente sabe que não tem como deixar uma coisa de lado, né? Então, como que isso afetou aí o seu lado psicóloga? Nossa, afetou em muitos aspectos. Eu acredito que a psicologia ela sempre tomou boa parte assim da minha vida. Então, eu sempre trabalhei, inclusive, em muitos vínculos empregatícios antes. E quando a maternidade ela chegou para mim, ela me pediu um certo desacelerar, né? Então eu acho que uma das coisas que a maternidade me trouxe foi esse desacelerar dentro da área profissional, mas não um desacelerar no sentido de não consigo retomar, mas de viver realmente aquele momento, né? E que eu podia, inclusive, conciliar com o trabalho da clínica. Eu acho que o trabalho da clínica ele nos possibilita essa dualidade, né? Não que seja fácil, mas é claro que talvez uma pessoa que precisa trabalhar CLT, né, ou uma pessoa que precisa trabalhar no concurso público, ela não vai conseguir ali administrar os horários de uma forma que concilie essa maternidade. E eu gosto de enxergar, né, que a clínica ela me possibilitou isso. Então ali no início, por exemplo, da minha maternidade, eu consegui que eu trabalhasse num período onde o meu filho ficava ali aos cuidados de alguém para que eu conseguisse ficar ali conseguisse continuar trabalhando, na verdade, né? E diminuir o ritmo. Então, antes eu atendia ali 2 períodos do meu dia, até 3 períodos, e quando
o meu filho chegou, as coisas desaceleraram. Então, eu já atendia só 2 ou 3 pacientes por dia. Então, profissionalmente, eu vi esse desacelerar. Mas, por outro lado, também, eu acho que eu consegui ter um outro olhar para as minhas pacientes que são mães, que mesmo que profissionalmente eu estudasse a respeito, vivendo na prática, vivendo na pele, foi muito diferente. E é engraçado, assim, eu não sei se é porque eu tenho rede social e por lá também eu compartilho algumas coisas, compartilho fotos, né, ali da minha maternidade, eu comecei a atrair esse público, né? Então, automaticamente, muitas mulheres que eram mães começaram a me buscar para fazer terapia. Acho que exatamente por essa questão mesmo, né, da identificação, terem crianças pequenas também, né? E foi muito bacana, é sempre muito bacana trabalhar dentro do consultório, né? Não só com a teoria, mas muitas vezes trazendo realmente essa prática, né? Porque muitas vezes a gente também aplica na gente aquilo que a gente estuda na psicologia, e quando a gente vê que é validado, nossa, isso dá certo mesmo, por que não transmitir isso para aqueles que a gente está cuidando dentro de um setting terapêutico, né? Então, acho que essas foram as duas mudanças assim que aconteceram profissionalmente para mim. Entendi. E perfeito, Adriana. E você chegou a parar de atender ou não? Você seguiu atendendo normalmente? Olha, eu parei de atender, eu fiquei durante 3 meses, eu me organizei, inclusive financeiramente para isso, né? Ótimo. Porque eu não consegui, eu não tinha o seguro, né? Não tinha esse auxílio maternidade. Então, eu me organizei antes, deixei uma quantia ali guardada, que eu sabia que seria o tempo, e eu fiquei 3 meses fora da clínica. E aí, quando eu retornei, né, naturalmente, algumas pessoas não podiam esperar esse tempo, né, que eu ia ficar, então eu fiz encaminhamentos, né, e algumas que continuaram, né, era exatamente ali as poucas vagas que eu poderia abrir nesse período. E aí eu voltei a atender, como eu disse, com um fluxo ali de no máximo 3 atendimentos que eu fazia por dia. E você pensou que não ia dar conta? Você já pensou em desistir? Ai, meu Deus, como? É, Eu acho que principalmente no início. Eu acho que o início, quando a gente tem o primeiro filho, tudo é muito novo, né? E é normal, é a nossa primeira vez sendo tem mãe o também, puerpério, né? né? Sim, tem o puerpério, então assim, é tudo, é muita novidade, existe a privação de sono, né? Tem mãezinhas aí que tem a sorte da criança dormir a noite toda. Essa não foi a minha A minha também não. situação. Essa aí eu passei Então, também. eu passei muita privação de sono. E aí, assim, eu acho que nesses momentos, eu acho que até mesmo pelo próprio cansaço físico, né? Às Aham. vezes eu pensava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas foi indo, eu fui vivendo de fato um dia de cada vez, assim, né? Respeitando também esse ciclo. Por isso que eu achei assim que eu precisava diminuir minha agenda, né, nesse período. Eu não me arrependo de forma alguma de ter feito isso comigo, né? Porque no final das contas a gente precisa pensar também no nosso bem-estar, não Uhum. só no que nós estamos entregando, que também é muito importante, né? Se a gente está conseguindo entregar com qualidade, mas de fato, assim, entender se aquele momento é o momento da gente buscar uma agenda cheia, uma agenda, né, ali com muitas pessoas, e eu via que não era o momento, era um momento que eu poderia até conciliar, mas num ritmo completamente diferente. Mas sim, passava esses pensamentos aí, será se eu vou Aham. dar conta? Você falou algo muito interessante que a gente lida com a teoria e na prática, né? Isso ajuda muito quando a gente aplica a teoria na prática, né? Mas teve Hum. alguma coisa assim que você enxergava uma expectativa, uma ideia que você tinha como a maternidade e depois que você foi realmente mãe, isso deu um choque? Isso te colocou assim Hum. na contra a parede? Uhum. Olha, eu acho que eu não tinha uma ideia específica,
mas eu tinha um funcionamento que eu acreditava que iria permanecer. Então, eu sempre tive um funcionamento mais rígido, né? Mais voltado para a rigidez, no sentido de metas, métrica. Então, sempre gostei de ser muito organizada, com agenda, né? Essas coisas. E assim, a maternidade chegou e isso tudo foi para o ar. Foi literalmente para o ar, porque uma coisa que eu falo muito, assim, tanto para as minhas pacientes, quanto também no meu Instagram, é que a maternidade ela é um exercício de flexibilidade. E Nossa, se você perfeito. não flexibiliza, você tem uma tendência a quebrar. Né? Eu gosto de usar muito o exemplo da caneta. Né? Então, a Uhum. caneta é rígida. E é como os nossos pensamentos. Se a gente tem um pensamento rígido e não possibilita que ele flexibilize, se eu forçar, essa caneta vai quebrar. Né? Então, era a mesma sensação que eu tinha a cada vez que eu fazia um plano e ele não ia de acordo com aquilo que eu pensava, sabe? Então, eu acho que, assim, eu não tive uma situação específica, mas a maternidade, ela me ensinou e me ensina até hoje a flexibilizar, a entender que a vida, ela é e precisa ser flexível. Quanto mais eu for flexível, mais eu vou conseguir desfrutar e não me quebrar no processo. Perfeito. E você falou algo muito interessante também, que é essa questão da flexibilidade, e me fez lembrar também um pouco do tema do podcast, que é a questão do equilíbrio. Você acha que realmente existe esse equilíbrio que tanto se fala entre maternidade e o trabalho? Como que você vê isso? Ou não? A gente vai se ajustando no desequilíbrio mesmo? Olha, eu acho que a gente vai se ajustando no desequilíbrio, mas no sentido de, né? Qual o sentido aqui? Eu acho que se a gente fosse trazer uma metáfora de pratos, sabe? Vão ter dias dentro, por exemplo, da maternidade que o prato da maternidade ele precisa estar mais em cima. E não tem como ele não estar nesse lugar. É aquele dia que seu filho está doente. É aquele dia que seu filho carece mais de você. Muitas vezes é exatamente numa fase que o seu filho está carecendo mais de você. Uma fase de desenvolvimento, ou porque ele está mais novinho mesmo. E vão ter dias que você vai conseguir que o prato do seu trabalho esteja mais acima. E aí a gente vai tentando nessa de um prato aqui em cima, depois o outro, equilibrar, sabe? Por isso que eu falei que a gente vai se ajustando no Ajustando, né? desequilíbrio, porque é muito difícil os dois ficarem assim no mesmo nível, sabe? E aí eu acho que se a gente busca muito isso, a gente está buscando um padrão de perfeição e estamos buscando um padrão de rigidez, Uhum. E sabe? o que Eu vai acho elevar que ao sofrimento, né? isso que vai elevar ao sofrimento. Acho que quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai, talvez, tentando aplicar regra, muitas vezes, em coisas que não têm regras. Eu vou te compartilhar uma situação pessoal aqui, né, com vocês, sobre algo que aconteceu alguns dias atrás, assim, comigo. O meu filho, ele foi para a escolinha, precisou ir para a escolinha, só meio período, e foi, né, exatamente por causa desse meio período que eu precisaria para o trabalho. E aí, na minha cabeça, assim, eu pensei assim, nossa, né, hoje, atualmente, eu estou trabalhando apenas online, eu não voltei para a clínica presencial. E eu pensei assim, nossa, agora eu vou voltar para a clínica presencial, agora vai dar certo. O plano, né? Mais um plano, né? É. E aí eu fui atrás, eu pesquisei tudo. E quando eu estava fazendo tudo isso, o meu filho começou a adoecer, né? Então, assim, quem tem filho em escolinha sabe que esse primeiro ano é um ano muito difícil no sentido de adoecimento. Quando ele começou a adoecer, eu comecei a sofrer. Além de sofrer porque ele estava adoecendo, eu estava sofrendo com a ideia do meu plano que tinha sido frustrado. Talvez até uma falta de aceitação. Sim. E isso só ficou claro para mim no dia que eu estava conversando com uma amiga que também é psicóloga, né? E a gente troca muita figurinha assim. E eu contei para ela que eu estava muito angustiada e contei todo o contexto. E ela falou assim, amiga, será que essa angústia ela também não está passando pelo fato de você estar vendo que não tem como você abrir uma clínica agora? Uhum. E eu parei, analisei, eu percebi que era.
né? Eu estava vivendo ali um sofrimento porque eu estava num modo de não aceitação, né? Porque eu achava que de fato essa nova fase possibilitaria isso. E a partir do momento que eu abri mão disso, que eu falei, essa ainda não é a estação para isso, não é o momento. Eu diminuí consideravelmente a angústia que eu estava sentindo, né? Não diminuiu a angústia do filho doente, mas diminuía aquela angústia a mais que o trabalho estava causando, né? De entender que realmente tem momento para tudo quando a gente também fala do trabalho. E outra coisa que eu gosto muito de pensar, Érica, eu acho que isso é uma frase âncora, inclusive, que eu utilizo assim, bem como cartãozinho de enfrentamento, é Ótimo. que eu sempre vou ser psicóloga. Sempre vou ser psicóloga. Com 40, Sim. 50, 60 anos, 70 anos, eu vou continuar sendo psicóloga. Mas o meu filho, ele precisa de mim nesse momento. Nossa, eu Então, também uso muito isso. essa carreira movimentada, do jeito que era antes, ela pode voltar em outro momento da minha vida, porque eu sempre vou ser psicóloga. Então, essa frase, assim, ela me acompanha quando algumas vezes esses planos em relação à carreira, né, eles são frustrados. E ficou só na gaveta, né, Adriane? A qualquer momento, assim, na hora certa, igual você falou, você vai retirar ele da gaveta novamente e Isso. pôr em vida, né? Uhum, Excelente. E você acha que essa questão mesmo que você falou da sua organização hoje com ele, né, de tudo que você foi se adaptando, de tudo que você vai aos poucos se ajustando, como que é isso para você em questão de trabalho? Hoje você consegue realmente, por exemplo, finalizou um atendimento, acabou ali, ou você leva trabalho para casa, você ainda tem que precisa de alguns tempos, algumas horas, por exemplo, aí uhum, fora, né, do horário da tarde, para uhum. você Sim, trabalhar um pouco, você ainda tem que ir aos poucos se ajustando também nesse sentido. sim, ainda preciso, né? Exatamente por causa de algumas vezes o pós-clínica, né? Que não é Isso. só ali no atendimento, então muitas vezes eu preciso organizar material, preciso organizar prontuário. Então, que eu acredito que muitos de nós também faz, fora o horário, independente de ter ou Trabalhando em não casa, né? filho, isso, independente de ter ou não filho. Sim. Então, eu ainda tenho, assim, esse tempinho que eu preciso me organizar com relação à agenda, né, com relação a essas questões. Assim, eu tento deixar um dia da minha semana, né, aonde eu consiga ter um tempinho maior para eu fazer isso. Mas aquela semana que eu não consigo conciliar, eu também entendo que é uma semana atípica, diferente, que eu vou precisar ter um tempinho maior de trabalho, por exemplo, à noite, né? Que é um período ali onde eu consigo que ele dorme cedo, né? Ele tem uma rotina dormir cedo, então eu consigo trabalhar um pouco mais ali em algum projeto. Mas eu tento, né, de verdade, diminuir esse trabalho da noite para também ter uma qualidade de descanso, né, não ultrapassar isso, não ficar muito sobrecarregada. Fazer coisas que também me lembram de quem é a Adriane, não só a mãe, né? Que eu acho que é extremamente importante, é um pilar muito importante, inclusive, para mim. Então, para mim, dá certo também fazer isso. Então, algumas vezes eu dou uma verificada na minha agenda e eu tento, por exemplo, se eu tenho 2 horários, 3 horários, algo nesse sentido, que eles vão ficar vagos ali, eu tento deixá-los juntos, para mim ter um tempo maior de trabalho e não precisar ficar com esse trabalho pós-expediente. Voltar nele novamente também, né? Ficar Isso, sempre retornando naquilo, isso. né? Entrando Sim. nessa questão de autocuidado, né, como psicóloga, você já se pegou em aquela questão assim de uma cobrança por ser psicóloga em relação à criação do seu filho? Você, Ai, acho que sim. né? Eu acho que quem, quem se sentir aí nesse lugar, por favor, comenta aqui nos comentários. Como que é essa sensação de psicóloga criar um filho, né? Tem um peso, parece, né, Adriane? Sim, tem. Eu acho que tem um peso, porque a gente a gente sabe ali, né, de todas as fases do desenvolvimento, mas aí a gente cai de novo naquela situação da teoria e a prática. Na hora do vamos ver, né? É que a situação Nossa, pega. é bem diferente, E sabe? você lida Mas bem com isso? sim,
Você lida bem com isso? Você ajusta isso nos pensamentos? Olha, sim, eu acho que hoje, mais do que antes, sabe? Uhum, Eu tento entender que eu sou ser humano, né? Eu sou ser humano, eu não sou psicóloga 24 horas. Eu acho que é excelente a gente ter essa parte do conhecimento, porque é claro que muitas coisas que o conhecimento nos traz, nos possibilita, impede algumas ações, né? Mas eu também sou ser humano, né? Então eu também vou ter algum tipo de falha, não ter falha nenhuma, ou ter falha, né? Não é isso que vai ou não trazer, né? Que eu acho que é o que mais pesa nessa situação, é exatamente, meu Deus, eu não posso gerar um trauma no meu filho. ah, E assim, muitas vezes o trauma nem é daquilo que nós fazemos, e sim da interpretação que o indivíduo tem, né, isso. individual. Então, eu tento muitas vezes me lembrar disso, assim, sabe? Que eu sou ser humano também, que eu tenho aqueles dias maus como qualquer outra pessoa, né? E, claro, tento ao máximo remediar os danos, né? Não Aham. fazer alguma coisa que eu acho que seria contra aquilo que eu acredito, mas eu entendo que eu também sou ser humano e de fato vai ter algum dia que as coisas não vão sair como é perfeito na teoria. E essa questão ainda atravessa muito pelo fato das redes sociais também, né, Adriane? Mesmo a gente sendo profissional, a gente se depara com conteúdos que muitas vezes são gatilhos, né, para Sim, nós, que aí entra em choque com a nossa realidade enquanto mãe e profissional. verdade. Uhum, sim, Perfeito. é isso. E o que é que mudou sobre a questão de sucesso profissional para você, depois que você virou mãe? Isso ainda pesa? Isso ainda para você é importante? Olha, eu, eu iria te dar talvez uma resposta completamente diferente se a gente falasse sobre essa pergunta há talvez 2 semanas atrás. Uhum. Mas na semana passada eu vi algo que eu achei assim fascinante, né? Que é exatamente essa interpretação diferente, né? Que a gente precisa ter diante de algumas coisas. E era um post, e nesse post falava de algumas regalias, não vou dizer regalias, mas algumas coisas que você pode fazer, né? Quando você é um psicólogo clínico, como por exemplo, talvez você consegue tomar um café com calma todos os dias na sua mesa, você consegue fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes na semana, você consegue ir num salão no meio da semana. E no final desse post, trazendo todos esses recortes, tinha exatamente essa frase: talvez isso é ser um profissional de sucesso, né? E eu me identifiquei muito com isso, eu me identifiquei muito com aquela frase naquele dia, sabe? Porque, de fato, hoje eu tenho essa possibilidade de tomar o meu café com o meu filho pela manhã, juntos, eu tenho essa possibilidade de fazer uma atividade física. E muitas vezes eu olho para trás, numa época em que eu estava muito mais movimentada nesse sentido de sucesso e ascensão de carreira, onde eu não tinha disposição para ir na academia, né? Então, esse autocuidado ele era completamente negligenciado, porque eu estava ali num momento assim de muito trabalho, né? De uma busca frenética dentro do trabalho. Então, eu acho que hoje eu consigo olhar a minha carreira profissional. É claro que eu ainda almejo muita coisa para a minha carreira profissional, nesse sentido de sucesso, nesse sentido de faturamento, né? Mas hoje eu não me sinto assim, né, num lugar de uma pessoa que está ficando para trás. Eu acho que eu estou num lugar onde é privilegiado de poder estar com o meu filho em momentos oportunos, importantes, conseguindo cuidar de mim nesse momento que também é muito importante e ficando o mais equilibrada possível. E aí isso para mim acaba sendo sim um sucesso. Um sucesso, né?
Depois que vem a maternidade, realmente o significado de sucesso tem um peso diferente, né? A gente passa a dar valor em coisas que antes a gente Hum, não dava, né? A enxergar um momento simples mesmo, mas que fazem muita diferença para recarregar ali a nossa energia, a nossa própria sim. espiritualidade, né? Uhum. Essa vontade de viver, né? De aproveitar a vida que está acontecendo agora. Isso realmente Sim. muda muito mesmo. A visão de mudo nossa muda completamente. Uhum. E Isso ainda falando mesmo. um pouco dessa questão, né, da maternidade com a clínica, a maternidade teve algum realmente um ponto assim que mudou, influenciou a sua forma de atender? Você falou para mim que passou a olhar, a enxergar as mães de Uhum. uma maneira diferente, né? Que isso Uhum. também acredito que quando você está vivendo algo que realmente você passou por aquilo, é diferente do que você lê, né? Ver Uhum. um filme, ver outra Sim. coisa. Hoje você acha que é mais empática, mais compreensiva? O que que mudou? Isso mesmo. Hoje eu acho que eu sou muito mais empática, muito mais compreensiva com as pacientes. Inclusive, eu lembro, Érica, que quando eu estava fazendo, né, ali, quando eu retornei os atendimentos, eu me lembro que eu deixava um período ali de intervalo para o meu filho mamar. E Uhum, algumas, só que assim, né? A criança não é um relógio. isso. Então eu lembro que algumas vezes, nesse intervalo, eu não conseguia que ele mamasse, e aí ele ia começar a mamar já muito próximo do horário de entrar na sessão. E aí Nossa. eu tinha que mandar mensagem para o paciente falando que eu precisaria atrasar um pouco e tal. E sempre foram muito compreensivos com relação a isso. E hoje eu vivo na pele situação, né, de pacientes que falam: Ô, Adriane, tu espera 10 minutinhos, porque eu vou precisar dar uma. E eu vai lá, tranquila, Ah, pode ir lá. Então, assim, eu acho que hoje isso realmente é um retorno que eu consigo dar para quem antes fazia isso comigo, sabe? Tinha também essa empatia. E uma coisa assim que eu acho que toda mãe que é psicóloga, ou talvez nem só as que são psicólogas vão me entender, é que a gente dá muito mais valor no tempo também, viu, Érica? verdade. Aquele tempinho que a gente consegue ter para estudar, meu Deus, como É hoje eu dou um precioso. valor. É precioso. É suado, é precioso, não pode ser desperdiçado de jeito nenhum. Eu Sim. também tenho essa. Eu concordo com você, porque tem um peso diferente. A gente já não gasta muito tempo com coisinhas, né? Tanto que eu Uhum. falo assim, gente, não, isso não, desapega disso, não, né? Deixa pra lá, porque realmente não tem mais aquele significado, né? Sim, não Algumas vale coisas mais a não energia. valem mais a energia. É, exatamente. A gente Eu já acho que sabe é que isso. tem que economizar energia também para outras coisas que são muito melhores, né? Uhum, isso mesmo. Eu acho que hoje, para mim, eu falo, meu Deus, como eu tinha tempo antes de ter o Bernardo. Nossa, eu já tive. Eu falava assim, o que que eu fazia? Que hoje a gente é muito mais produtiva com filho do que Sim, não tinha filho. Gente, o isso nível mesmo. de produtividade, assim, aumenta drasticamente. E sendo que você tem Uhum, as mesmas 24 horas de antes, né? isso E aí você mesmo. percebe o quanto você desperdiçava o seu Uhum, tempo, né, Adriana? uhum, E é isso perfeito. mesmo. E uma mãe sabe gerir um tempo, viu? Ou se sabe. Isso aí, Sabe? isso aí ela não dormiu à noite, ainda consegue, né, produzir Sim. durante o dia e vai de novo Uhum, na noite seguinte e começa o outro dia isso novamente mesmo. e produz. Isso Essa mãe mesmo. produz. Isso mesmo, mas eu acho que isso foi uma das coisas que eu percebi, sabe? Que eu realmente acho que eu desperdiçava muito meu tempo. Hoje eu me considero infinitamente mais produtiva, assim, quando eu pego Concordo. algo para fazer, eu faço, vou embora ali no que eu preciso. Acho que exatamente porque
Eu Não vai sei ter que eu não outro. tenho mais esse tempo. Você não sabe quando terá esse tempo novamente. Então aproveite agora, né? É. É tipo isso. É isso mesmo, eu concordo com você. Se não for agora, você não sabe quando vai ser. Então, é melhor fazer Sim, agora. é. E, Adriane, caminhando aqui para o finalzinho já do podcast, passa muito rápido, né? A gente precisa falar isso mais vezes sobre esse assunto. Qual o conselho que você daria aí para colegas que, assim como nós, são mães, né, dona de casa, tem que se cuidar, tem que cuidar dos pacientes também, e tem seus filhos, né? Enfim, todas essas tarefas para darem conta, né? Qual o conselho, qual dica você dá para elas que estão nos ouvindo aqui? Olha, eu diria assim que a gente precisa, né, até pegando esse gancho do tempo, dar conta daquilo que não custa tanto para nós. É claro que tem coisas que realmente fogem, né, do nosso controle e a gente vai precisar lidar, né, mesmo sendo difícil. Mas eu acho, Érica, que o caminho que eu decidi seguir dentro da minha maternidade foi deixar o mais leve Uhum, possível. Em qual sentido? Exatamente entendendo que eu até posso dar conta de tudo, mas isso vai me causar, vai me ter um custo, sabe? Então, hoje eu observo muito a minha individualidade. Então, uhum, assim, qual momento que eu estou? O que que eu tenho de rede de apoio? O que que eu não tenho de rede de apoio? Como eu vou me sustentar dentro desse projeto, né? Vou colocar assim, desse projeto de qualquer, de mais ou menos atendimentos. uhum, Então, eu acho que hoje eu tento ser muito mais consciente, assim como eu trouxe, né, essa situação da clínica presencial que eu falei aqui. sim. Já aconteceu outras situações, outros projetos que vieram ali, e aí eu me questionei se aquele era o momento. Uhum, Então, eu acho que é muito importante a gente entender que quando uma criança chega, ela muda tudo, até porque você não é mais o lugar de. Não vou colocar o lugar de importância, porque você ainda é importante, mas o lugar de primazia é dessa criança, porque ela depende 100% de você, né? E aí ela está nesse lugar de primazia, e é importante, claro, que você cuide dela, mas também é importante que você cuide de você. Eu acho que os momentos que eu mais me sinto sobrecarregada é exatamente quando eu não estou conseguindo cuidar de mim, uhum, me ouvir, ter momentos de autocuidado importantes, que eu considero importantes, como uma atividade física, uma meditação, um momento com amigas de conversa relaxada, né? Então, tudo isso me compõe, né? Me faz ser melhor como mãe. Ser uma mãe feliz me faz ser uma melhor mãe. uhum, E aí, hoje, eu acho que eu tenho abrido mão do termo dar conta de tudo, aham. sabe? Então, aquilo que eu consigo terceirizar, aquilo que eu consigo observar e entender que não é o momento de colocar dentro da minha agenda, eu tenho mais facilidade de dizer não. É um Né? Eu tenho respeito consigo mesmo, né? isso. Respeitando o meu momento, respeitando que, como eu disse, né, e você também disse anteriormente, eu posso fazer isso em outro momento, mas esse não é o adequado. Vai me custar muito, né? Vai muitas vezes custar a minha saúde mental, ficar pensando muito naquilo, ficar ansiosa em relação àquilo. E uma vez, Érica, eu ouvi uma, não sei se foi bem um conselho de uma amiga, e eu acho que vale a pena, né? Alguém que está aqui nos ouvindo ouvir isso. Eu lembro que
assim que eu comecei, né, assim que eu precisei tirar a minha licença, é claro que dá aquele, né, desespero, a gente pensa assim, meu Deus, como que vai ser, né? Vou ficar sem cliente, e aí? E aí, quando eu voltei a atender, eu atendia no horário só noturno, não atendia em outros horários, não conseguia atender em outros horários. E eu lembro que um dia eu conversei com uma amiga, essa minha amiga já tinha 2 filhos, né? E eu falei assim para ela que eu estava muito preocupada, que eu não sabia como é que eu ia fazer, porque tinha tido, né, algumas pessoas que tinham saído e Uhum. outras pessoas continuavam, mas aí tinha algumas vezes essa questão, eu acabava entrando um pouco atrasada, porque eu precisava amamentar, né, ou alguma outra situação ali que demandava de mim. E Uhum. ela falou assim: amiga, fique despreocupada, porque quem for para ser o seu cliente vai Uhum. continuar sendo o seu cliente. E o seu bom cliente é exatamente esse cliente que te respeita do mesmo jeito que você respeitaria se fosse ele vivendo essa mesma situação que você vive hoje. Aquilo Ai, me deu uma paz tão grande, sabe, Érica? Porque acolhe, ela né? estava isso, e ela estava falando de um lugar que ela também tinha passado, porque ela já tinha tido 2, e ela Aham. também é psicóloga clínica. Quando ela trouxe isso para mim, isso me deixou assim muito tranquila mesmo, sabe? De entender assim que é natural que algumas pessoas não fiquem nesse seu processo, Isso, vão sabe? ficar, não é para trás, né? Mas vão parar ali, né? Isso, Vai encerrar isso, o e ciclo tá tudo ali. bem. Isso. Isso, e tá tudo bem. Mas vão ter pessoas que naquele momento ali que você precisa e que ela precisa também, você vai ser a psicóloga ideal. E Uhum. vocês vão se encontrar no meio desse caminho, sabe? E eu acho que foi isso que aconteceu no final das contas, assim, sabe? Sim. Dentro do meu processo. Eu não precisei parar, em nenhum momento eu parei realmente só nesse Ah, período, né? Que eu tinha decidido, mas de lá para cá estou até hoje trabalhando, graças a Deus, e tendo ali os clientes que entendem a minha situação e minha versão de hoje, aham, isso. e acho que isso é o mais importante. Ah, foi ótimo, Adriane. Ai, foi muito bom o nosso papo aqui. Deixa suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais, né? Às vezes até algumas colegas que sentiram aí que precisa de um apoio, né? Precisa desse momento para elas também. Qual que é seu Instagram? Pode Olha, o deixar. meu Instagram é Adriane Carvalho Psicóloga, Adriane com E, Carvalho Psicóloga. Tenho também, né, o canal aqui no YouTube, tá bem esquecidinho. Eu vou deixar aqui o Instagram também da Adriane, né? Todos os links aqui para quem quiser acessar, procurar por ela. Também aqui o canal dela vai estar salvo aqui para vocês acompanharem. E falando em rede de apoio, vou deixar aqui novamente que quem quiser uma rede de apoio aí, o Psidocs está aí para ajudar justamente as mães que precisam desse apoio para se organizar durante esses atendimentos, tá bom? São 7 dias gratuitos. Acessem e façam a conta para vocês sentirem mesmo como que é ter uma rede, um apoio para esse atendimento que a gente faz com os pacientes. Adriane, muito obrigada pela sua Obrigada. disponibilidade, tá? Acho que, assim, a maternidade realmente, ela transforma, né? Ela nos faz pessoas melhores, ela nos coloca em um lugar de força, de produtividade. Eu tenho certeza que cada dia é uma vitória, né? Cada dia é uma conquista que a gente tem, né? Parece pouco, mas não é só a gente que sabe o que a gente, os leões que a gente enfrentou durante aquele dia, tá? Eu Sim, sei que para você estar aqui também foi algo assim que precisou se abdicar, né? Precisou ir de abrir mão de outras coisas. Então eu agradeço pelo seu tempo. Sinta a vontade para voltar para a gente conversar sobre casamento, conversar claro. sobre outras coisas, viu? Que o papo aqui vai ser nesse sentido mesmo, que a gente vai falar sobre esses assuntos, tá bom? Tá bom, nossa, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Érica. E eu espero, né, que as respostas hoje, né, essa troca que a gente fez aqui, ajude outras mães psis, como você mesmo disse, né? É um assunto que não é falado.
A gente não escuta sobre isso em supervisão, nem na faculdade, mas é uma realidade E tá vivida na acontecendo. pele. Tá acontecendo, né? É. Obrigada, viu, Adriane? Fique com Deus. Até mais. Até.